Olá! Hoje eu começo citando Ney Lisboa. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo, a verdade da galáxia. Sim, para viajar no cosmos não precisa gasolina. As estrelas estão, quem diria, ao nosso alcance. Podemos visitá-las não só em sonhos, mas ao vivo e com todas as cores e mistérios que cercam o universo. Vamos até o Museu Observatório Astronômico da URGS e sim, visitar as estrelas. E ainda, a Alciche Wish lança um livro que conta histórias não sabidas por todos sobre a cidade de Guaíba e o Teatro São Pedro, que completa 168 anos e se prepara para reabrir as portas em novembro. Fica com a gente, o Revista está começando agora. Agora a gente te leva para uma visita ao Museu Observatório Astronômico da URGS. E já te adianto que ainda é mais interessante do que parece. Confere na reportagem da Duda Rocha. Um grande museu aberto ao público. Por aqui é possível conhecer mais da história do estado e das estrelas. Esse é o Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo começou em 1899. A Escola de Engenharia da URGS sentiu necessidade de auxiliar a população com o serviço de astronomia. A iniciativa foi fundamental para o desenvolvimento rural e urbano da cidade. Aqui estão os antigos instrumentos utilizados para observar o céu. No começo, o local era um instituto astronômico e meteorológico. Hoje, ele se dedica apenas à astronomia, estudando o que acontece no espaço. Esse é o micrômetro Gautier, fabricado em 1907, que mede a distância entre as estrelas. Já esse aqui é o termógrafo registrador, capaz de captar a variação da temperatura em um ambiente. O mallet foi utilizado na década de 60, durante o período da Guerra Fria. O Rio Grande do Sul era o melhor local para observar um eclipse solar. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Eram tantos equipamentos que no início do século passado, o Instituto fazia o Boletim Meteorológico do Estado, divulgado para entidades nacionais e imprensa. Se hoje conseguimos entender sobre as mudanças climáticas, é porque temos dados de mais de 100 anos que comprovam isso. O Observatório do Rio de Janeiro era a referência para acompanhar as horas, mas os meios de comunicação eram mais lentos e não conseguiam oferecer precisão no relógio. Assim, nesta sala do Museu Observatório da URGS era produzida a hora do estado de forma manual. A pintura da sala é uma representação de Cronos, figura mitológica. Para a cultura greco-romana, ele representa o tempo, feita pelo artista alemão Fernando Stillater. Os encontros no campus da URGS têm o objetivo de observar o céu. Mas como isso é possível no centro histórico com tanta poluição luminosa? Com a ajuda de um telescópio que capta tudo que tem luz. Ainda assim, é necessário tapar um dos olhos para abafar a luz artificial e enxergar melhor. Nós temos postes de luz aqui, bem junto dos equipamentos, então essa luz incide diretamente no telescópio e nos nossos olhos. O que acontece? Muita luz incide nos nossos olhos, a pupila se fecha. E se a pupila se fecha, ela recebe menos luz, inclusive a luz que vem pelo telescópio, que é uma luz muito tênue de objetos que estão muito distantes. Então esse é o primeiro efeito. O segundo problema é que o céu é brilhante. Por quê? Porque a gente desperdiça a luz. A iluminação pública à noite é feita para iluminar o solo. Só que muita dessa luz se perde em direção ao espaço. Bom, uma parte dessa luz que a gente joga para cima escapa pelo espaço
Existem imagens, inclusive, de satélites mostrando a superfície da Terra à noite iluminada, né? Mas uma parte dessa luz o céu reflete de volta para o solo. Então a luz vai para cima, desperdiçada, e parte dela é refletida pelo céu de volta para a gente. Então o que acontece? O céu fica brilhante. Se o céu fica brilhante, a gente não tem tanto contraste para ver as coisas que estão no céu. Mas as adversidades não espantaram o público. Pelo contrário, o observatório estava movimentado nesta noite. A gente veio de curiosidade, porque eu amo a lua, amo os astros. E vi que está aberto hoje, né? Daí aproveitei. Achei que não ia ter muita gente pelo frio. Né? Tá valendo a pena o passeio. Eu gosto muito da lua, eu gosto muito também do sol, assim. Já é a segunda vez que a Daniela participa da prática. Como o prédio do museu é caminho para casa, ela aproveita sempre que percebe uma movimentação no local. A primeira vez que eu vi Júpiter ali naquele lado e também uma estrela laranja deste lado. Aí hoje a gente tá vendo a lua e uma estrela que tá aqui também, que eu não lembro o nome agora. Mas por que procurar um observatório com tantas possibilidades de explorar o universo de forma digital? O que a gente tenta fazer aqui é justamente trazer para o cidadão comum essa experiência perdida, apesar de todas as dificuldades que a poluição luminosa acarreta, e lembrar as pessoas disso. Lembrar que a preservação do céu noturno é muito importante. As pessoas não pensam nisso. Os problemas ambientais estão em voga, mas em geral as pessoas não incluem o céu noturno, as estrelas, né, as fontes celestes como parte dessa problemática ambiental. E deviam. Todos podem participar da prática no Museu do Observatório da URGS, no campus do centro. A atividade é de graça e acontece nas terças e quintas-feiras, ao anoitecer. Hoje nós estamos vendo a Lua. Temos uma janela de uma semana por mês para ver a Lua. Daqui a uns meses nós vamos poder ver o planeta Saturno. Talvez o planeta Vênus. Bem mais para o final do ano, o planeta Júpiter. E sempre o céu reserva estrelas duplas, triplas, aglomerados estelares, nebulosas, que são objetos, inclusive, que a gente às vezes nem vê a olho nu, mas que com o telescópio, mesmo nesse sítio muito ruim, no centro de Porto Alegre, a gente consegue mostrar para as pessoas. E para seguir nessa viagem pelas estrelas e a história, conosco está o diretor do MOA, o Gabriel Dornelles Soares. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, Renata. Não, imagina, a gente está super feliz de te receber. Gabriel, o ser humano, ele sempre olhou para as estrelas e imaginou e sonhou. O que elas representam para a gente desde os primórdios da civilização? Nossa, Renata. Essa pergunta, ela rende bastante, porque desde que o ser humano é ser humano, a gente está olhando para cima, né? A gente está olhando aquela vastidão, essas imagens que se formam, a gente está contando a nossa própria cultura, né? Olhando para o céu. Então, é muito vasto e é muito plural também, né? Olhar para o céu é contar um pouco da gente, é saber um pouco do outro, então tem toda uma gama de coisas aí. Bom, antes da gente ter ciência, né, falar das estrelas cientificamente, a gente falou por meio de mitos, né, denominando constelações a partir desses mitos. Quais são as diferenças que os povos, no geral, têm na hora de transformar o céu em história? Então, acontece que muito do que nós temos hoje, escrito, registrado, vem muito da cultura greco-romana, né? Então, se a gente vai falar sobre as histórias, as mitologias, a gente vai ver daqui a pouco o Escorpião, Capricórnio, a constelação de Gêmeos, que é Castor e Pólux. Todas essas histórias, elas vão remeter lá aos gregos e aos romanos. Mas acontece também que isso é uma retomada, que ela é uma retomada ali da Revolução Científica, também Renascença, aonde esse período grego, esse período romano, ele foi exacerbado, ele foi retomado de fato, né? Acontece que cada cultura falou um pouco sobre o céu,
né? Os povos originários falavam sobre o céu. Os povos originários têm diversas constelações que hoje, infelizmente, nós nos distanciamos. Mesmo vivendo no mesmo local, no mesmo território que esses povos habitam, né, habitaram e habitam ainda hoje, nós sabemos poucos, né? Sabemos muito pouco sobre isso. Então, nós temos constelação, por exemplo, da Ema. A própria Via Láctea, para os povos originários, para os Imbiás Guaranis, eles não é a Via Láctea, é o caminho da Ema, porque se sabe que ao fim dessa faixa leitosa, desse risco branco no céu, tem a constelação da Ema, né? Que lindo isso! Eu estava te ouvindo falar e aí tu começaste a citar algumas das constelações e eu não pude não pensar nas pessoas que misturam astronomia com astrologia. Isso também tem um ponto de encontro? Com certeza, com toda certeza. Na verdade, antes da Revolução Científica, aí a gente está falando ali de Bacon, né? Dessa estruturação da ciência, a astrologia e a astronomia, elas eram a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter cientistas que eles vão, ao mesmo tempo... Isso eu estou falando lá, período greco-romano, eles vão fazer ao mesmo tempo uma... Ptolomeu, né? Ele vai fazer ao mesmo tempo uma análise do céu, do que está lá presente nas estrelas, e na parágrafo abaixo ele vai estar falando uma previsão sobre astrologia. Então ele vai falar que o signo de touro nesse momento vai estar de determinado jeito. Então essas coisas elas sempre andaram muito próximas. A gente está falando de uma separação ali a partir de 1500, 1700. Então é super recente também. Eu adorei, porque metade Ptolomeu, metade Márcia Sensitiva. Achei fantástico. Adorei. Perfeito. E como é que a gente explica esse encantamento que o ser humano tem pelo céu? Então, eu acredito que ele acontece muito devido a essa imensidão. É grande demais para a gente conseguir ter noção do que está à nossa frente. Inclusive, né, se a gente vai de vez em quando para o interior, vai ver um céu limpo, um céu que ele não tem tanta poluição luminosa, nós nos sentimos pequenos, né? Então é muito fácil chegar nesse mesmo local que provavelmente tiveram de pensar: meu Deus, eu sou apenas um grão de areia, né? Nesses sextilhões de estrelas que tem no céu, a gente mora numa casquinha, num planetinha rochoso tomado por água, né? E nós somos únicos, tão únicos assim, sabe? Coloca as coisas em perspectiva. Com toda certeza. Mas agora falando um pouquinho mais sobre a parte da ciência, né, Gabriel? A gente tem, porque assim, a gente poetiza muito sobre o céu e a gente poetiza muito sobre as estrelas, mas o que é exatamente, de verdade, uma estrela? O que é uma estrela? Ótima pergunta, tá? Uma estrela, ela é um momento no espaço onde diversos átomos, diversos elementos, eles começam a se juntar. E aí, a partir desta junção, que a gente vai chamar de fusão, eles começam a produzir outros átomos, outros elementos, né? Então, por exemplo, no Sol, a todo momento, está acontecendo a fusão do hélio com o hélio, do hidrogênio com o hidrogênio e formando o hélio. Então, uma das coisas que eu gosto de falar, por exemplo, quando as crianças visitam, né, se escuta que nós somos pó de estrela. E, na verdade, isso está certo, porque não há nenhum outro lugar no universo que se produzam elementos, a não ser nas estrelas. Então, tudo o que forma aqui nesse estúdio, tu, eu, nós somos formados porque em algum momento os nossos elementos vieram dessas estrelas. Me senti muito agora. Não, mas se a estrela é um momento, quando a gente olha para o céu, a gente olha para o passado ou para o presente ou para o futuro? Para onde a gente está olhando? Essa questão, ela sempre vem porque, por exemplo, quando a gente está lá, né, no observatório, a gente está observando as estrelas e aí a gente está falando, né, Alfa Centauri é a estrela mais próxima do planeta Terra depois do Sol, que está a 4,2 anos-luz de distância. Significa que 4,2 anos atrás saiu aquela luz. Tá, mas espera aí, o que eu estava fazendo há 4,2 anos atrás? Porque a luz que está chegando ali que tu está vendo saiu nesse momento, 4,2 anos atrás. E aí a gente troca de objeto e a gente vai ver um objeto que saiu há 1.600 anos atrás, sabe? Então, olhar para o céu é, a todo momento, olhar para o passado também, né?
E também faz a gente pensar, não tem como não pensar, e o que será que está acontecendo lá agora? Né? E como é que será que vai estar lá no futuro? Né? Que será que eu vou ver daqui a 4.2 ou 6.8 anos-luz, né? As coisas que estão acontecendo lá que a gente não tem acesso, não tem como a gente saber, nada viaja mais rápido que a luz. Pois é, mas ao mesmo tempo a tecnologia tem evoluído e tem nos permitido fazer descobertas muito interessantes, né, com mais agilidade. O tempo, claramente aqui comprovando que o tempo é relativo, mas assim, por exemplo, telescópios espaciais, exoplanetas, né, imagem de galáxias, tudo isso a gente tem mais acesso conforme a tecnologia vai evoluindo. O que mais impressiona cientistas hoje? Olha, o que mais impressiona cientistas hoje, o que tem chamado muita atenção recentemente a gente teve as primeiras imagens de buracos negros, né, surgindo, aparecendo, uma compilação gigantesca de dados. O avanço da técnica tem possibilitado isso, né? Cada vez mais trabalharmos com quantidades gigantescas de dados. E aí a gente acaba provando coisas que foram postuladas quase 100 anos atrás, né? E confirmando as teorias, dizendo que, de fato, cada vez mais se comprova que essa teoria estava correta, né? Maravilhoso. Gabriel, a gente tem uma ideia, queria voltar um pouquinho na questão das estrelas, a gente tem alguma ideia do formato? Porque assim, aqui na Terra, na nossa cultura, a gente tem uma ideia de formato de estrela, né? A gente acha que a gente sabe o formato que tem uma estrela. Ela sendo esse momento de junção, de fusão de átomos, elas têm um formato? Tem formato. Todas as estrelas elas terão um mesmo formato, muito por conta da gravidade, né? Então, os planetas são dessa forma arredondada, esférica, como a gente enxerga, né? Muito por conta da gravidade. E quando a gente vai falar de uma estrela, então, a gente está falando de um objeto astronômico numa escala milhares de vezes maior. O próprio Sol, né? O nosso Sol é uma estrelinha média, quase pequenininha. Então, quando a gente vai falar de estrelas supermassivas, a gente está falando, então, de objetos que são gigantescos. Então, não teria, né, conhecendo a gravidade como a gente conhece hoje em dia, não teria como ter outra forma. Então, todas elas tendem a este mesmo formato esférico. Maravilha. A gente tem ficado muito em tela ultimamente, né? E aí é muito brilho, é muita luz ao nosso redor. Nós estamos perdendo a conexão com o céu? Nossa, e muito. E muito. Hoje em dia eu tenho contato muito com crianças devido a receber as turmas infantis lá no museu para que a gente possa falar. E aí eu pergunto, quais constelações vocês conhecem? O que vocês já viram no céu? E elas têm um interesse gigantesco, mas cada vez elas sabem menos. Muito por conta disso, né? E muda muito falar com uma criança que cresceu na cidade e uma criança que está no interior, né? Com adultos também é a mesma coisa. Então, isso se dá muito por conta da poluição luminosa que nós temos durante a noite, né? Nós temos uma iluminação que muitas das vezes não cumpre a função de fato, iluminar a cidade e tornar um espaço seguro, ao mesmo tempo que, mesmo não concluindo sua função objetiva básica, também joga essa luz para cima. Ou seja, prejudica a nossa visão do céu. Exatamente, o céu fica opaco. Da mesma forma que durante o dia a gente não vê estrelas porque o céu está azul, e esse azul vem da interação com o sol, durante a noite a gente não vê as estrelas. Por quê? Porque o céu está opaco por causa da iluminação da cidade. E qual é o papel de espaços, por exemplo, como observatório, para a gente retomar essa conexão? Então, a gente se coloca nessa situação de um espaço de rebeldia, né? Um espaço de resistência. Porque mesmo não conseguindo enxergar a olho nu, a gente pega um telescópio, coloca na rua, a gente atrai a atenção para que se volte a olhar para cima. Né? Porque cada vez mais a gente anda na rua olhando para baixo, com o celular na mão, olhando para baixo, a gente não enxerga nem mais os prédios. Cada vez mais os prédios também ficam mais desinteressantes, né? Então a gente tenta olhar para cima de novo. O que tem ao nosso redor, talvez olhar para o lado também, né? E enxergar o que está lá. Então, com os telescópios a gente consegue
furar um pouco desse bloqueio. É muito do que o Observatório tenta fazer hoje em dia. Maravilhoso. Bom, o cinema, é claro que não poderia deixar de explorar também o céu, né, e as estrelas. E hoje a gente trouxe aqui 4 títulos que falam exatamente sobre isso. O primeiro deles é Interestelar, de 2014. As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim. E um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão, sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar. Devoradores de Estrelas, de 2026. O professor de ciências Ryland Grace acorda em uma nave espacial sem nenhuma lembrança de quem é ou de como chegou lá. Conforme a memória retorna lentamente, ele logo descobre que deve resolver o enigma por trás de uma misteriosa substância que está fazendo o Sol se apagar. Gravidade, de 2013. Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto de do telescópio Hubble juntamente com a doutora Ryan Stone. Ambos são surpreendidos por uma chuva de destroços decorrente da destruição de um satélite por um míssil russo que faz com que sejam jogados no espaço sideral. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, eles precisam encontrar um meio de sobreviver em meio a um ambiente completamente inóspito para a vida humana. E um clássico, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. Desde a pré-história, um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no planeta Terra. 4 milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas, liderados pelo experiente David Bowman e Frank Poole, é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monolito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. Entretanto, no meio da viagem, Hall entra em pane e tenta assumir o controle da nave, decidindo assim eliminar os tripulantes. Gabriel, para quem quer começar a enxergar as estrelas, qual é o caminho? Olha, eu gosto sempre de falar quando me perguntam isso, porque a pessoa chega lá perguntando quanto é que custa um telescópio. E eu digo, olha, para tu observar o céu, a única coisa que tu precisa é olhar para cima, tá? Porque a gente já começa vendo constelação, a gente já começa vendo um monte de coisa, um monte de objetos que são lindos a olho nu. E aí, né, tenho que dizer também que quanto mais longe tu estiver de um centro urbano, de uma poluição luminosa, melhor vai ser. Porque, por exemplo, quando a gente está olhando ali o Cruzeiro do Sul, se tu tá num céu como o céu urbano, tu enxerga o cruzeiro. Mas se tu tá num céu, por exemplo, Cambará do Sul, né, região norte do estado, ali onde já tem uma poluição menor, ou mesmo no interior, Caçapava, esses locais, tu vai enxergar o saco de carvão. Tu vai ver que logo do lado tem a ausência de um brilho. E aí tu vai ver que tudo isso começa a se juntar. Tu tem o saco de carvão, que é essa nebulosa que vai absorver a luminosidade. Próximo tu vai ter uma galáxia. Então, tendo céu, tu pode observar. Não precisa gastar dinheiro, né? É só tirar um tempo e poder também se maravilhar e poder sentir prazer, né, nessa atividade que eu acho incrível. Menos ferramentas, mais curiosidade. Exatamente, Renata. Muito obrigada, adorei a nossa conversa. Eu que agradeço. Volte sempre, por Muito favor. obrigado. Aí, gente, logo depois do intervalo, nós vamos fazer uma viagem ao passado que revela as raízes, os personagens e os acontecimentos que moldaram Guaíba. Não sai daí. Tem espetáculo sobre violência contra a mulher aqui na capital. Menina fecha a perna, menina faz chapinha, menina pinta as unhas, menina não tem rugas. Abrindo a programação do projeto Mulheres da Cena Gaúcha, Débora Finocchiaro apresenta nessa terça a peça Confessionário Relatos de Casa, em que une histórias reais, teatro, música ao vivo e imagens poéticas para dar voz às múltiplas experiências de mulheres que enfrentam a violência. O espetáculo acontece a partir das 8 da noite no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco. Ingressos no site do Teatro São Pedro.
Roberta é uma menina querida, inteligente e amorosa. Se apaixonaram. E outro que aborda tempo e ancestralidade. Desvio aborda parte da história de um personagem sem nome que, habitando um planeta desconhecido, busca permanecer vivo através de rituais sonoros. No espetáculo, o performer Wagner Menezes usa como fonte as encruzilhadas e suas complexidades, convidando o público a mergulhar junto neste espaço afrofuturista. Tudo a partir das 8 da noite na Sala Álvaro Moreira. Ingressos no Simpla. E agora a gente confere o papo que a Lisiane Mottini teve com o escritor Alci Cheuich. É hora de literatura! E começou mais um quadro Literatura. Momento da gente conhecer a história de um livro e o autor por trás dela. Hoje não tem nada de ficção, são fatos reais. Você conhece a verdadeira história da cidade de Guaíba? Como surgiu o município? Quem foram aí os personagens que ajudaram a construir a identidade local? E quais os acontecimentos que marcaram a trajetória de um dos municípios mais importantes da região metropolitana de Porto Alegre? No Literatura de hoje, vamos falar sobre o livro Guaíba e sua história. De quem? De quem? Do escritor Alci Cheuich, ele que conquistou diversos prêmios literários e culturais, como Açorianos, Medalha ao Mérito Santos Dumont, Medalha Simões Lopes Neto, Troféu Guri, é membro vitalício da Academia Rio-Grandense de Letras, sócio fundador da Associação Gaúcha de Escritores e foi, há 20 anos, patrono da nossa Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Alci Cheuich. Obrigado, Lisiane. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você. Que honra te ter hoje ao vivo aqui com a gente, porque eu sempre te entrevistei aí nas feiras do livro. Mas tu acaba de dizer que eu sou um imortal. É verdade. E só que a gente lá é imortal até morrer. Né? E permanece. Não, mas olha, permanece. Por exemplo, eu acabei de reler O Sol de Clarineta, do Érico, e realmente o Érico não morreu, está vivo, é só ler os livros dele, né? Com certeza. Alci, vamos falar então de Guaíba e sua história. Por que dedicar um livro para a cidade de Guaíba? Bom, em primeiro lugar porque vamos nos socorrer aqui de Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa dizia que não se pode contar a história sem partir do município. O município é a célula máter, não é? Então, todos nós nascemos no município, não é isso? Como você? Então, é claro. Então, eu nasci em Pelotas, me criei em Alegrete, vivo em Porto Alegre, tá? Recebi até o título de cidadão porto-alegrense, que me honra muito. Mas então, quando eu fui convidado pela administração de Guaíba para escrever esse livro, eu também, no primeiro momento, disse, bom, mas e aí? Aí eu me dei conta de que, além do fato do município ser a célula máter de qualquer organização política, social, econômica, cultural, quiser, nós temos este município. Eu escrevi a minha vida toda sobre a Guerra dos Farrapos, eu, modéstia à parte, conheço a fundo esse tema, não é? Então, onde nasceu a Guerra dos Farrapos? Em Guaíba. Tanto é que recebeu, em 2011, o título de berço da Revolução Farroupilha. Eles estão comemorando 100 anos de emancipação, quer dizer, pertencia a Porto Alegre, ficaram independentes como cidade. Mas Guaíba já existe há muito. O que quer dizer Guaíba? Vamos lá, meus telespectadores. O que quer dizer Guaíba? Então, Guaíba quer dizer o seio das águas. Quem colocou esse nome foram os guaranis. Quando os guaranis chegaram, há 1.500 anos. Eles vinham em busca da terra sem mar, eles vieram lá de cima da Amazônia até aqui
e vimaranhei a terra sem mares. Aí quando chegaram e viram aquela água que se abriu na frente, quando já tinham colocado o nome dos outros rios, né? Jacuí, Rio dos Jacus, e quando abre aquela extensão de águas, o seio das águas. E aí acharam a sua terra sem mares, e começaram a viver nas duas margens. Você sabe que os guaranis, eles não casavam entre si na mesma tribo ali, junto, no mesmo lugar onde que viviam. Então, sempre com seus parentes mais próximos. Então, uma parte deles ficou numa margem do rio, onde hoje é Guaíba, e a outra no lado de cá, onde é o Cristal. Tá? Muito bem, isso eu conto desde o começo aí, porque é uma coisa muito interessante, porque nós estamos vivendo agora os 400 anos das missões guaranis no Rio Grande do Sul, que eu também tenho o livro Sepete Araju, que foi escolhido como símbolo desse momento. Então, tem que ver que estes guaranis daqui também foram expulsos pelos ditos bandeirantes, que para nós aqui os bandeirantes foram caçadores de indígenas, não é, para levar para a escravidão lá nas plantações do litoral brasileiro. Alci, a capa já é um convite, né, para ver seu livro. Ó. A Guaíba e sua história, temos uma casa aqui, um índio, e pelo que eu vejo aqui... Esse é o cipreste histórico, que é um símbolo importantíssimo, esse cipreste. Eu conto aqui, claro, a história do cipreste é uma lenda, porque a gente não sabe de onde saiu um cipreste, que não é uma árvore daqui, é uma árvore símbolo da vida eterna, por isso que às vezes é plantada em cemitério, mas esta aí, desde que começou a colonização, esse cipreste está aí. Então eu juntei aí o que consegui para refazer como é um cipreste de origem espanhola. Possivelmente ele veio de Buenos Aires quando os espanhóis invadiram toda essa região e chegaram até aquele lugar onde hoje é Guaíba e enxergaram essa extensão de água toda. Bom, agora, o que é importante é que essa casa pertenceu a Gomes Jardim e Isabel Leonor. A casa que está aqui, né? O Gomes Jardim era primo do Bento Gonçalves, e o Bento Gonçalves e ele e outros planejaram a Revolução Farroupilha aí nessa casa. E daí saíram os primeiros combatentes que atravessaram o Guaíba para vir tomar Porto Alegre. E tudo isso é história, mas a história tem que ser narrada como se tu vê no cinema. Chega lá, não vai colocar aqui uma nota de rodapé na metade da página, explicar de onde tirou aquela informação. Isso é para o historiador profissional, a ciência histórica. O romance histórico não pode falsear com a verdade, mas tem que apresentar os fatos como vida, como dei um exemplo, como a gente vê no cinema. Não é? Então, isso eu venho fazendo já há muitos anos, hoje é minha especialidade, só que eu não tinha escrito um livro dedicado a um município. E eu fiquei impressionado, porque como o Rui Barbosa tinha razão, no momento que tu conta a Guaíba no início da Revolução Farroupilha, tu está contando a Revolução Farroupilha, nós temos o Gomes Jardim, foi vice-presidente da República Farroupilha e assumiu o cargo de presidente quando o Bento estava preso no Rio de Janeiro, depois na Bahia, depois conseguiu os republicanos da Bahia que o libertaram e ele voltou. Então, o dono dessa casa aí foi presidente da República Rio-Grandense. E a mulher dele, Isabel Leonor, foi uma pessoa maravilhosa em termos históricos. Eu tenho até uma canção para ela e tal. Bom, então eu quero dizer que aí vem a Revolução Farroupilha. Depois continua a nossa história. O que houve depois de mais importante, tá? Depois de 35, 45? Aí veio a Guerra dos Farrapos.
Desculpe, veio a Guerra do Paraguai, da Tríplice Aliança, aí Dom Pedro passou por aqui, Dom Pedro foi para Uruguaiana e as pessoas foram lutar por o quê? Outra vez contra um regime que queria tomar conta de tudo. Hoje querem, às vezes, pintar a Guerra do Paraguai, que o Brasil fez. Não, o Brasil foi invadido tanto ao norte como ao sul, foi invadido pelo Rio Grande do Sul, né? E foi invadido ainda antes, quando o nosso governador, que só podia naquela época ir por rio, né? E no Rio, quando chegou em Assunção, ele foi preso, tá? Então, o governador do Mato Grosso, depois invadiram o Mato Grosso. Então, o que eu quero dizer que eu tenho possibilidade, nesse livro, de contar a história do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, algo até internacional, a partir do município, sempre respeitando os fatos locais. Então, que são maravilhosos. Quer dizer, E existe alguma, assim, Guaíba guardou marcas visíveis? Existem ainda hoje essas marcas? Existem marcas visíveis em Guaíba. Guaíba tem, por exemplo, vamos falando parte histórica, tem um parque com o nome do José Lutzenberger. Sabe que durante o começo da carreira do José Lutzenberger foi porque a primeira indústria que se instalou grande em Guaíba, que foi a Borregar. Essa Borregar, ela, infelizmente, ela deu emprego para muita gente, mas poluiu o rio Guaíba e poluiu o ar que se respirava em Porto Alegre. Então, o José Lutzenberger, começou a sua carreira de ecologista lutando para fechar e depois transformar essa fábrica numa fábrica não poluente, como é hoje. Então tem um parque com o nome dele lá. É uma marca maravilhosa. Quer dizer, de uma certa forma, a luta pelo meio ambiente, a luta pela ecologia no nosso sul do Brasil, e que sai em todo o Brasil, começou em Guaíba. Guaíba e sua história está disponível em todas as lojas. Está aí, agora tu falasse esta capa tão linda, é uma obra também da Besouro Box, da editora, e eu quero chamar a atenção, se tu viras aqui, que a capa é explicada pelo poema que está aqui, A opressão fez sangrar como coroa de espinhos. A liberdade alçou voo para construir seu ninho. Pedras brancas acolheu numa morada campestre, na velha casa da estância que tem na frente um cipreste. Gaston Leão, poeta guaibense. Então, ele mesmo conta, o que é esta maravilhosa capa, mas o que eu quero dizer é isto. Quero saudar a nossa prefeita. Agora, pela primeira vez, historicamente, Guaíba tem uma prefeita, não é? Então, a Claudinha que é Jardim também, descendente de Gomes Jardim, tá? E que tem paixão por literatura, como o anterior prefeito, Maranata. São gente. Então, essas coisas, eles têm um trabalho maravilhoso na área cultural. Eu ponho certeza. E o catamarã, hein? Quem não fez essa viagem, que atravesse o Guaíba, são 15, 20 minutos no catamarã, é um passeio maravilhoso. Tá certo, então. Guaíba e sua história, e cerca de 200 páginas, né? Bem fácil de ler, um romance que tu engata a primeira e vai até o final. Para mim, eu te disse, o maior prêmio que eu recebi até hoje são meus livros esgotarem. E eu tenho certeza que esse vai esgotar em seguida. Tá certo, Alci, foi um prazer te ter aqui. Portas abertas sempre no Revista RS. Muito obrigado. E parabéns por mais uma obra sua. Muito obrigada. Então tá, Guaíba e sua história, uma obra aí que preserva a memória de uma cidade e, ao mesmo tempo, ajuda a compreender um importante capítulo da história aqui do Rio Grande do Sul. Nós ficamos por aqui. Até a próxima literatura.
E a seguir, um dos símbolos da cultura do estado completa 168 anos e a gente confere tudo o que está acontecendo por lá até a celebração. Não sai daí que a gente já volta. A capital gaúcha fez aniversário nesse final de semana, enquanto passa por importantes obras de reforma e restauro. É o Teatro São Pedro que completou 168 anos e se prepara para reabrir as portas agora em novembro. Os detalhes a gente confere com o João Antônio Porto, que é diretor operacional da Fundação Teatro São Pedro. Seja bem-vindo, João. Obrigado. São 168 anos. O Teatro São Pedro já passou por 2 enchentes, uma pandemia, guerras, já aconteceu de tudo nessa história. O que ele representa hoje para o Estado? Ele representa, sim, ele é o equipamento talvez mais importante em termos de cultura para o Estado. Ele é um ícone, né, no centro da capital e que consegue ter, por todo esse período que já passou, 168 anos, conseguiu ter um espaço com a visualização, o olhar visionário da Dona Eva, né, de olhar para um espaço ao lado e dizer assim, aqui eu posso construir mais um espaço com mais palcos, que é o que a gente transformou no Multipalco Teatro São Pedro. É verdade, ela foi... Qual é a importância dela na história do multipalco? Para quem não conhece a Dona Eva, para quem é muito jovem para saber quem é a Dona Eva Sofer. A Dona Eva tinha o São Pedro como a segunda casa, né? Estava sempre por lá, todo dia, né? A gente já se ligava porque eu fiquei, no mínimo, uns 30 anos com ela trabalhando junto, né? Então tem aí um DNA e um legado dela muito importante e um respeito pela biografia dela. Então, quando ela visualiza isso, ela via que os grupos, né, a própria orquestra do teatro precisava de mais espaços. E conquistou-se isso, e a importância dela está transformada, imediatamente se transformou no nome do multipalco, que chama-se Multipalco Eva Sofer. Bom, esse é um momento dos muitos decisivos que houve para a gente ter o teatro hoje, como ele é, como ele está aqui. Quais outros momentos da história do teatro tu destacarias? Eu acho que assim, o teatro sempre procurou estar atual, né? Ele sempre procurou se atualizar. Ele, quando foi fechado em 73, ele estava com as madeiras colocadas lá há muitos anos e com a fiação elétrica ao lado delas, sujeita talvez a um curto-circuito do que o prédio do lado que era gêmeo não resistiu, pegou fogo em certa época. E o São Pedro se manteve, né? Graças ao São Pedro, e que talvez assim eu ainda vou ter uma pessoa que era a Dona Eva, que preservou, ela mesma mostrou que podia se restaurar um prédio daqueles. E mesmo um prédio do século retrasado, que é lá do século XIX, ele está sendo preparado agora para estar um teatro moderno para o século XXI e continuar recebendo os grandes grupos teatrais desse país e mesmo locais, né, com grandes apresentações. Bom, vamos falar da reforma então, né? Okay. Que a gente já está desde o início de 25, fim de 24... Março de 2025, fui eu que passei a chave na porta. Nossa! Minha responsabilidade é abrir para novembro, como disseste, né? Por que essa reforma era tão necessária nesse momento? Gente, a gente precisa ter uma reforma assim, PPCI, um prédio daquele tamanho, do tamanho do São Pedro, a gente precisa ter uma atualização de PPCI. Então, isso está sendo feito. Está sendo feito, as rotas de fuga, as sinalizações de saída, preparando até para um caso que a gente toca na madeira 3 vezes para que um sinistro, que se acontecer, tenha a canalização de fumaça, toda ela num projeto moderno, mas com as rotas de fuga saindo normalmente. E acessibilidade. A gente precisa ter isso, precisa ter os banheiros acessíveis que vamos ter agora. Então, quem vai entrar no teatro, no andar da plateia, os dois banheiros terão acessibilidade. Direto, a cadeira, a pessoa que necessita, a cadeira vai poder entrar. Nós vamos ter as poltronas da plateia também, lugares para que as cadeiras de roda possam entrar direito, porque nós não tínhamos isso, porque estava respeitado quase que originalmente lá de 1858. Nós vamos ter um elevador de acesso para o café. Quem entra, te lembra, se entra no Teatro São Pedro, à esquerda tem a escada que sobe para o foyer.
ela não existe mais, mas calma. Essa escada está substituída por outra que circunda um elevador que vai subir dali, nós vamos entrar pela chapelaria e subir de elevador até o café e até o andar de cima. E onde lá em cima também aqueles banheiros do andar do foyer terão acessibilidade. Nossa. Esse elevador desce até o memorial, até o andar do memorial. Então ele tem uma acessibilidade muito boa por ali. Essa linha, né, de preservação de patrimônio tombado e modernização, ela é uma linha, às vezes, que pode ser tênue, né? Como é que vocês estão navegando isso nesse projeto? Isso é muito importante. A gente tem reuniões semanais com a obra, mas um acompanhamento direto sempre com a presença do IFAI junto, né? Então, qualquer mexida, qualquer trabalho que se faça aí num prédio desses, num prédio tombado, como é o São Pedro, tem que ter o olhar do IFAI e do IFAM, então, que nos acompanham diariamente. Talvez isso digamos assim, mas por que não pode ser mais rápido? Não, porque a gente respeita. Vai derrubar uma parede, vai mexer numa pintura, vai mexer em algo assim, está autorizado, vai mexer num lustre, está autorizado pelo IFAI? Tá, então podemos tocar. Vai mexer numa poltrona, e aliás é importante dizer isso, a poltrona da plateia vai manter, com os mais conservadores, vai manter o mesmo veludo que estava antes, né? Ufa. O que a gente... exatamente, mas a gente procurou minuciosamente procurar o detalhe de que este veludo e seja a mesma cópia, o mesmo trabalho que se tinha antes. Agora, ignifugado. Isso é uma coisa de PPCI. Tudo esteja anti-chamas, para que cada vez mais o prédio esteja... Quem entrar a partir de novembro pode se sentir seguro num prédio seguro, mas respirando um ar de história, um ar de 1858. Deve ser um trabalho muito minucioso esse de restauro, né? A gente tem algumas partes que são mais complexas, imagina os próprios lustres. Os lustres, todos esses lustres assim são do restauro que a Dona Eva fez, né? Mas um trabalho de parede que é já mais antiga, e a gente tem paredes de 1 metro, quase 2 metros de largura, para tu mexer nisso, né? Então, assim, tem que ter um cuidado todo especial. A pintura mesmo, que é um trabalho feito por artistas plásticos gaúchos, mas a partir do restauro de 84, da época do restauro da Dona Eva, esse trabalho também está sendo minuciosamente trabalhado e que está sendo feito. Mas, contudo... O mais importante, independente do tempo que fizer, o clima que fizer, o trabalho interno ele nunca vai ser interrompido. Não precisa ser interrompido. O que foi externo já foi feito, aproveitando o clima que estava mais seco. Bom, novembro é ali na esquina, né? A gente piscou e já vai chegar. Não me diz isso. A gente tem uma Copa do Mundo e eleição antes disso. Então, como é que estão os preparativos para essa reabertura? Olha... Primeiro, a gente está focado na obra. E a gente depois está pensando. As coisas, claro, não se pensa internamente, se trabalha em pensar. Mas qualquer ideia de dizer agora o que a gente pode ter, ou o que não vai ter, ou trazer um artista nacional, ou seja, um trabalho local, ou até a própria OSPA, isso ainda está muito embrionário ainda e a gente não tem como dizer para não criar nenhuma expectativa. Né? Justo. Mas já tem, expectativa a gente já tem, né? Porque como tu mesmo disseste, talvez o mais importante aparelho cultural que a gente tem aqui, as pessoas têm uma relação de muito afeto com o Teatro São Pedro. Eu queria só dizer assim, aproveitar o gancho que perguntaste antes, como é esse trabalho de a gente conseguir botar o moderno com algo antigo, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi o pensar em construir um multipalco para que quem visualiza da praça e entra naquele complexo do Teatro São Pedro, o multipalco, percebe que o multipalco é um prédio invertido de 8 andares, 7, 8 andares para baixo. O expoente, o monumento permaneceu, que é o São Pedro. O admirável é o São Pedro, que é testemunha de tudo que acontece em volta da praça. Aí de lá tem manifestação, né? Então, é testemunha de tudo que acontece. E o prédio invertido do lado, moderno, que tem tudo que é moderno que a gente está colocando no São Pedro, está lá. E a gente funcionando
com espetáculos e com toda a pauta da programação que seria no São Pedro está acontecendo lá dentro. Qual tu acha que seria a reação da Dona Eva ao ver esse momento? Às vezes eu penso nisso, todo dia eu fico imaginando, a Dona Eva aqui, numa hora dessa, eu tá vibrando, eu estaria me puxando a orelha de alguma forma, de alguma coisa que esteja acontecendo, mas ela estaria muito feliz, porque a gente tem assim, todo dia, muitas vezes assim, no dia que eu tô por lá, assim, tem um ensaio na sala de música, que a CORS, né, que a companhia de ópera está sediada lá dentro do multipalco, está ensaiando. Logo abaixo, no Teatro Olga Reverbel, tu tem um espetáculo com música de jazz e um teatro ao lado, o Teatro Simões Lopes Neto, com uma peça teatral. Então, e tem a sala de dança, que daqui a pouco estão dançando. Então, as artes todas estão contempladas num prédio que passa o aniversário do teatro, mas que, por favor, que as pessoas venham conhecer isso. Porque o ano que vem a gente vai ter um grande complexo cultural no centro de Porto Alegre. Vai ser fantástico, nossa. É. Bom, então eu vou ficar no aguardo de saber mais novidades em breve, eu e todo mundo que nos assiste, né? Estamos torcendo que a obra seja suave e em novembro a gente possa se reencontrar. Quem acompanha as redes sociais do teatro me acompanha, que eu fico fazendo 15 dias mais ou menos, dando diário de obra lá, mostrando as coisas. Tem o diário de obra, foi uma ideia genial essa. Para matar saudades e para, aliás, por matar saudades ou não, temos uma exposição até 2 de agosto acontecendo para o Teatro São Pedro para sempre, que está acontecendo no foyer do multipalco Eva Sofer. Ah, imperdível. Tem até o Max, né? A história do Max. A gente precisa de um programa grande aqui para te contar as histórias assim, né? O Max entrou na vida da Dona Eva, pensou que ia se aposentar. Não, ele está mais ativo do que nunca, tirando mais fotos do que nunca lá, né? Imperdível. Então vamos matar a saudade na exposição. Isso. E em novembro a gente se reencontra. Isso aí. João, muito obrigada pela tua presença. Imagina, sempre precisar, vou estar aqui. Até breve. Até. Bom, uma última informação. A Biblioteca Pública do Estado promove na próxima quarta-feira, às 19h, mais uma edição do tradicional Clube de Leitura. Nessa edição, os leitores vão debater a obra Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A mediação vai ser conduzida por João Lucas André Ribeiro, que é graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os encontros são gratuitos, abertos ao público e não requerem inscrição. A entrada é pela Gibiteca, na Rua General Câmara. O Clube de Leitura quer estimular a formação de leitores, o debate literário e a troca de experiências em torno de obras clássicas e contemporâneas. A ação faz parte das celebrações do mês do orgulho LGBTQIAPN+, publicado originalmente em 1982, Morangos Mofados é considerado o livro mais conhecido de Caio Fernando Abreu e traz contos que abordam temas como solidão, amor, desejo, medo, repressão, liberdade e as transformações sociais e culturais do Brasil nas décadas de 70 e 80. Então já te agenda para não perder. E com isso, a revista vai chegando ao fim. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau!